Bom dia, família Canção Nova. Bom dia a você que está nos vendo pela primeira vez. Esta é a TV Canção Nova, né? Que ela existe porque Padre Jonas Abib, o nosso fundador, inspirado por Deus, né? Também quis responder à evangelização através dos meios de comunicação. Foi uma inspiração divina e por isso nós estamos aqui em terras lusitanas, terras portuguesas, de modo especial aqui em Fátima. Então seja muito bem-vindo, muito bem-vinda. Já agradeço você que nos acompanha, você que é benfeitor da Canção Nova, você que não é um benfeitor também pode se tornar um benfeitor. Ligue para nós, 249-530-600 ou aceda também clube.cançãonova.pt e colabore conosco para que a evangelização alcance milhares de corações. E de modo particular, nesse tema de hoje, no programa Manhã Viva, nós vamos estar falando sobre raízes de Fátima. Nós estamos aqui com a Eliana Oliveira, que vai partilhar conosco um pouquinho dessas raízes, a ligação que a sua família tem com Fátima, nessa mensagem de Fátima que tanto tem a nos dizer, não só nós, mas ao mundo todo. Por isso nós vamos começar com uma oração. Nossa Senhora em Fátima, nesse ciclo mariano que nós conhecemos em todas as aparições que ocorreram em Fátima, ela disse, rezem o terço todos os dias. Mas nós vamos rezar com fé, porque a nossa oração rege o mundo. E com Nossa Senhora, então, grande eficácia ela tem. Então vamos rezar juntos uma Ave Maria, apresentando o seu coração, a sua vida, a sua família e tudo que você traz como intenção. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Eliana, amém. Muito bem-vinda. Muito obrigada. Eu quero, antes de qualquer coisa, agradecer esse convite. É sempre uma alegria quando nós podemos falar, não é? De Nossa Senhora, quando temos espaço para falar desse amor que tudo transforma. Muito obrigada, Nilson. Seja bem-vinda. A Eliana vai falar para nós um pouquinho sobre raízes de Fátima. O que significa aí esse tema, raízes de Fátima? É verdade. Este é um projeto que, na verdade, nasce em 2017. Sabe, Nilson, aqueles instantes, aquele segundo que muda uma vida. Eu estava na procissão das velas com o Papa Francisco, enfim, quando foi a canonização dos pequeninos pastorinhos, e ali a procissão das velas sempre foi algo muito especial para mim. E num pequeno instante eu tive a certeza que deveria fazer algo profissionalmente em Fátima e começar também a falar mais deste amor de Nossa Senhora. Foi um instante, aquele instante que há uma verdade absoluta, inegável, incontestável. E eu nem sabia bem como, a verdade é que o caminho foi se fazendo e tudo foi acontecendo. E, nossa, e hoje aqui que privilégio estar aqui na Canção Nova, não é? Como e em que consiste esse projeto? Olha, esse projeto, na verdade, ele nasce com o intuito de fazer visitas guiadas aqui no santuário e na Aldeia dos Pastorinhos, mas de uma forma mais mergulhada na mensagem, de uma forma diferente do que normalmente se faz aqui em Fátima, não é? Não falar apenas da parte arquitetônica, digamos assim, mas unir a isso a mensagem de Fátima de forma a tocar o coração dos peregrinos, que é a grande missão do Raízes de Fátima, é tocar o coração dos peregrinos com este amor materno. Então, o Raízes nasce realmente de uma vontade de partilhar tudo isso com os peregrinos, porque isso era algo que eu fazia desde sempre. Eu venho para Portugal com 18 anos para estudar e era muito comum os amigos, a família. Eliana, vai vir um amigo, vai vir um primo, leve até Fátima, porque toda a história da minha vida é ligada aqui a Fátima, não é? Então, já era algo que eu fazia desde sempre. E aí, em 2017, é fundado, então, o Raízes de Fátima e começamos, assim, devagarzinho, Com certeza vai chegar ainda longe, mas se apresente para nós, quem é a Eliana, o que a sua história tem a ver com Fátima?
Vocês estão preparados? A história é grande, vamos lá. Na verdade, eu sou brasileira, nasci em São Paulo, mas meus pais são imigrantes portugueses. A minha mãe vai pequena com a sua família. O meu avô era o barbeiro de Fátima, tanto ele era muito conhecido por fazer as coroinhas dos padres naquela época. Mas a vida é muito difícil, ele resolve vender tudo e ir para o Brasil. O meu pai é de uma aldeia, minha mãe nasce em Aljustrel, praticamente na frente da casa da Lúcia. E o meu pai nasce numa aldeia um pouco mais distante, 3 quilômetros da aldeia da minha mãe, e vai fugindo do exército, fugindo da tropa, que eram 3 anos naquela época, e ele vai para o Brasil também, em busca de uma nova vida, e eles se conhecem lá. Como diz uma amiga minha, nas deucidências da vida, não é? Eles se conhecem lá, casam-se, não é? Eu acabo por nascer em São Paulo. Mas como toda família portuguesa, para onde nós íamos nas férias? Íamos para a aldeia dos meus avós. Meu pai fazia questão que nós crescêssemos junto com os meus avós, que não fosse algo distante, apesar dos tantos quilômetros que nos separava, não é? Então, todos os meses de julho nós passávamos aqui com a família. E eu até tenho uma fotografia para mostrar, posso? Claro, com certeza. Eu trouxe só uma, tinha você tantas. Vira para esta câmera, pode ser? Aqui, uma imagem minha, muito pequena, aí, com mais ou menos uns 8 anos de idade, e com o meu avô, com o meu querido avô, que era carpinteiro, não é? Que era analfabeto, mas com ele eu aprendi as maiores lições da minha vida. E aqui eu estou com ele, muito abraçadinha, né? Porque eu sempre gostei muito dos meus avós. Aqui na carroça dele, eu saía de São Paulo, de uma cidade como São Paulo, né? De uma escola com 6 mil alunos, e vinha para uma pequena aldeia a plantar batata e andar na carroça de burro, e sempre esperava o ano inteiro por esse momento, realmente. Eliana, como você disse um pouquinho aí da história, né? Da sua família que foi para o Brasil, e que são as suas raízes, não é? Recordando um pouquinho, fazendo memória, o que é que você se recorda dessa família no tocante à fé, né? A fé mariana, né? A essa Fátima que hoje ela ultrapassa Portugal, né? Que ecoa para o mundo. É verdade. Na verdade, a fé foi uma presença constante na história de toda a nossa família. A minha avó só tem uma grande bênção, e ela tinha prometido que se ela se curasse, que ela iria todos os 13 assistir a missa em Fátima de joelhos. Então, o que ela tinha? Naquela época era muito difícil, não é? O médico vai, ela tinha uma grande mancha na parte toda do peito, e deram poucos meses de vida para ela. O meu pai era muito pequeno, e ela vai numa missa dos doentes em Fátima e promete que, entre várias coisas, que então assistiria às missas dos 13 de joelho até o resto da sua vida. Portanto, acompanho a minha avó ao longo da minha vida muitas vezes aos 13, não é? A fé era parte da nossa vida, tanto no Brasil, tanto aqui em Fátima, mas o santuário era quase que o quintal, não é? Da casa dos meus avós. Então eu cresço nesta fé de Nossa Senhora, é uma constante na nossa vida, sem dúvida. Esses projetos são constituídos de vários rostos anônimos. Será que pode nos falar um pouquinho de cada um desses elementos que compõem a equipa do projeto e o que cada um faz e a sua ligação com Fátima? Nossa! Todos que trabalham com Raízes de Fátima têm alguma ligação, não é? Tem que ter, não é? É preciso ter este envolvimento e este amor presente para poder passar isso para os queridos peregrinos, como nós chamamos todos os que passam pelo Raízes de Fátima. Então nós temos a Maria Alice Campos, que trabalha conosco na área das peregrinações, é a responsável, a coordenadora da parte das peregrinações a pé. Ela também tem pais portugueses, o pai cumpriu várias promessas até Fátima, então é daí que ela se torna guia também. Nós temos a Carla Barbosa Rocha, que tem a sua vida dedicada à passagem da Jacinta em Lisboa, no último mês da Jacinta, não é? No Hospital de Santa Estefânia. Que ela passa por um orfanato, também é uma parte da história que fica um pouco por contar, e é lindíssima, e a Carla tem dedicado os últimos 7 anos da vida dela a uma investigação profunda deste mês. Também está conosco no nosso projeto. Enfim, na verdade, todos os que estão conosco, nós temos o Claudinei, que faz a parte dos vídeos, o Paulo Pereira, que faz a parte
do site. Agora, recentemente, contratamos o Edu, que vai cuidar, o Eduardo, que vai cuidar da parte das redes sociais. Enfim, temos aí, vamos aos poucos. Eu comecei com uma equipe, não é? Tudo passava pela minha mão. E aos poucos estamos crescendo, mas todos sempre com este intuito, com esta vontade, com esta missão. Sem dúvida. Que lindo. Como ela disse aí que tem uma equipe que faz parte para levar essa mensagem, para levar essa boa nova, né? Que nós dizemos que a mensagem de Fátima é nada mais do que o resumo do Evangelho. Vamos acompanhar, então, nesse momento, um clipe preparado pela equipe. Nasceu em 1917. 1917, no ano das aparições. No ano das aparições, aqui. Eu nasci. Hoje fui. E a minha vida foi sempre muito pobre em tudo. Ia guardar as ovelhas para um cerrado sozinha. O pai dos pastorinhos era irmão do seu bisavô. Aqueles que têm amores, escuro sim, luar não. E continuo a viver em Belém de Fátima, até que Deus me chame. Por ela rezo e peço-lhe muito, a Jacinta que era a mais pequenina. E então que ela peça à Nossa Senhora pela gente todos. As raízes de Fátima e que Nossa Senhora aceite, faça. Muitos rostos, não é? É verdade, é verdade. E sabe que essa parte do projeto, ela está assim um pouco adormecida e vai ganhar espaço, mas tudo começa, né, nessa parte que nós chamamos histórias de um povo, começa realmente com essa vontade que eu tinha quando eu começo a trabalhar no Raízes, porque eu não tenho mais registros dos meus avós. Eu gostaria que os meus avós falassem para as pessoas também o que era a fé deles. E então eu vou em busca de colher depoimentos desta geração de Fátima tão especial, aí com mais de 70 anos de idade, que é uma geração que viveu ainda com as mesmas dificuldades que viveram os pastorinhos, sem luz, sem água, que tem uma bondade e uma palavra, o valor da palavra desta geração é algo, no mínimo, inspirador. Então, começo a fazer essa recolha de depoimentos porque eles têm muito a nos ensinar. Com verdade. certeza. São muitas histórias, né, significativas que também nos faz crescer na fé. A irmã Lúcia dizia a frase: enquanto vivermos na terra, somos todos peregrinos a caminho do céu. Quais as experiências que proporcionam às pessoas, referente às peregrinações? Enfim, o Raízes tem uma parte dedicada também às peregrinações a pé. Inclusive, agora nós estamos numa reestruturação em breve, muito em breve, muitas novidades. Nós vamos, inclusive, começar um acompanhamento online para os peregrinos que estiverem a pé e que muitas vezes têm algum receio de caminhar a pé, têm dúvidas sobre o caminho. Nós vamos fazer um acompanhamento online. Temos a nossa querida, como eu comentei, Maria Alice Campos, que coordena esta área das peregrinações a pé, e temos visto assim as pessoas com muita vontade, não é? Muitas a cumprir promessas, outras realmente com vontade de chegar em Fátima a pé. Qual é a diferença entre peregrinar e fazer um passeio? É bem considerável. O fazer um passeio, você sai para fazer um passeio para aproveitar aquele momento. E enquanto peregrinar, você vai com um destino. A intenção é sair de um ponto e chegar a outro. E nós dizemos muito que toda peregrinação ela é um aprendizado para a vida, não é? Desde coisas muito simples. De repente chove, de repente fica frio. Nós precisamos nos adaptar a tudo que é do exterior e que não está ao nosso alcance de mudar, não é? Como acontece na nossa vida, a mochila que nós carregamos. Se colocamos muito peso, vai ser muito mais difícil andar com esta mochila. São tantas lições que o próprio caminho nos traz, que era impossível não fazer parte do projeto Raízes de Fátima, as peregrinações a pé, não é? Que é algo que acontece desde sempre em Fátima, não é? Já em outubro nós sabemos, e o santuário nos diz que na aparição de outubro havia entre 50 a 70 mil peregrinos em Fátima do país inteiro, que vêm realmente tantos a pé, não é? Então é algo que faz parte do projeto e que nós
estamos a trabalhar para que cada vez mais as pessoas possam vir a pé para Fátima, que é uma experiência tão especial. É tão especial e única. O peregrinar é você percorrer um destino espiritual. É você ir ao encontro de respostas, né, diante da fé que você traz, para fortalecer essa fé. Um peregrino vem à busca de Deus, né, buscando essas respostas diante daquilo que vive. E Fátima é essa atração mesmo que Deus nos faz através da Virgem Maria, né? Por isso que aqui ela apareceu e nos trouxe essa mensagem, esse apelo de fé, de conversão, de oração, né, de mudança de vida, essa metanoia. Eu mudo o rumo da minha vida para escolher Deus. Quais os desafios que essa pandemia trouxe para vocês? Como é que se reinventaram com o projeto? Acredito que o Raízes de Fátima e o mundo inteiro, né, precisou de alguma forma se reinventar. Nilza, nós tínhamos grupos vindos do mundo inteiro, nós tínhamos peregrinações, a peregrinação de maio fechada com hotéis, pessoas que tinham separado férias, principalmente do Brasil, férias, passagem, veio a pandemia e realmente tudo parou, claro, não houve outra hipótese. E eu sei que então eu começo a pensar, mas por que agora eu tenho que ficar quieta? Eu tinha tanto a dizer, eu queria tanto que as pessoas vivessem isso. E claro, as pessoas que não puderam vir, com muita pena, com aquele sentimento de até uma certa angústia, alguns porque tinham promessas a cumprir. Então eu resolvo muito sem noção, confesso, começar a fazer algum trabalho online que eu nem sabia bem como. Então eu começo a gravar vídeos e os primeiros vídeos estão muito engraçados porque eu tô dura, não é? Tensa. E eu achava que não podia olhar para o papel, que tinha que falar tudo sempre. Enfim, e vou pedindo coragem para poder, vou pedindo coragem a Nossa Senhora para poder não me calar, digamos assim, apesar dos peregrinos não poderem vir, quem sabe de alguma forma não encontrariam um meio para que o Raízes de Fátima pudesse chegar até as pessoas. Então nós começamos um trabalho online que a pouco e pouco foi crescendo e que é realmente muito gratificante. Entretanto, nós lançamos e-books gratuitos, cursos online, enfim, tem sido um caminho, agora nesse momento, online e presencial, não é? Ótimo, é uma oportunidade que você tem, né? Quem está distante pode fazer online. Exatamente. E os que puderem vir, sejam bem-vindos, né? Para ser presença nesse momento. Então vamos acompanhar mais uma peça sobre Raízes de Fátima. Caminhos peregrinos. Onde começar? As pessoas têm dúvidas com relação a algumas coisas sobre começar os caminhos. A primeira é caminho da Nacional, caminho pelo campo, caminho pelo Alcatrão, caminho por esses caminhos assim de terra. Quando a gente fala de caminho pelo campo, necessariamente não significa que o caminho vai ser todo assim, o tempo inteiro. Há momentos em que a gente entra na Nacional, há momentos em que a gente atravessa algumas vias, né, de Alcatrão, asfalto. Mas o que acontece é que se você puder optar sempre pelo campo, vai ser sempre melhor. Primeiro por questões de segurança. Fora toda a beleza que a gente acaba tendo no campo, toda essa maravilha que a gente tem de estar próximo da natureza, de estar mais afastado dos ruídos, poder ouvir pássaros. Então, é óbvio que no campo, quando fazemos uma peregrinação, é mais tranquilo de nós meditarmos, orarmos, cantarmos, ou só ficarmos em silêncio. É mais fácil. Em estradas ou a caminhar pela Nacional, primeiro começa pelo perigo dos carros, né, dos veículos que passam, a caminhões também, autocarros, né, ônibus. Então tudo isso gera também um certo estresse para quem faz a caminhada ao longo das vias, né, de estrada. Então, lógico, caminhar pelo campo é sempre mais agradável e mais seguro. Então, passando uma borboleta. Tá muita borboleta agora, tá na época delas, da primavera, olha.
Acabou de passar uma aqui. É o que dá pra fazer ao vivo, olha. Tá vendo? Olha que linda essa, ó. Quase que deixou eu pegar, ó. Viu? Então tô cheio de borboletas aqui nesse momento. E, então, são essas coisas que no campo a gente acaba tendo mais oportunidade de ter. Pequenas oportunidades, ver coisas, animais. Eu trouxe uma mãe com as filhas e elas viram várias coisas pela primeira vez. E viram esquilo também, né? Ou seja, coisa super diferente. Porque a gente estava caminhando em área mais rural. Então é um pouco essas coisas que é esse. Escolher o caminho começa por aí. Depois, onde começar, né? Primeiro você faz a escolha, se você quer ir pela estrada de asfalto, pelo alcatrão, ou pelo campo. Eu particularmente recomendo o campo. É por onde eu faço e é por onde eu levo as pessoas quando eu vou levar alguém para peregrinar. Então, e a segunda é, onde começar? Essa coisa de onde começar ela é muito relativa. Você pode começar na borda da sua casa, você pode escolher um ponto, escolher um caminho oficial e resolver que vai fazer aquele trajeto, que é um trajeto oficial. Mas o trajeto mais oficial é aquele que toca o teu coração, é o teu sentimento, a tua intuição, aquilo que tu sentes, que tem a ver com aquele seu momento de peregrinar. Porque as pessoas podem dizer, eu faço 100 quilômetros em 3 dias, passo de Santarém a Fátima em um dia, podem fazer tudo, mas o seu sentimento é qual? O que está te levar para o caminho? Então esse é o primeiro aspecto quando você começa a escolher da onde você vai sair, o quanto você vai percorrer. É óbvio que existem algumas práticas que se tem costume, andar uma quantidade de quilômetros por dia que seja confortável. Em média, para trechos de Fátima, por exemplo, Lisboa-Fátima, eu recomendo em torno de 20, 25 quilômetros. É muito estressante fazer acima disso. Se você optar por fazer em 5 dias, você vai ter muitos momentos em que você vai ter que fazer mais de 30 quilômetros. Lógico que são 150 quilômetros. Então, imagina, você vai ter que estar muito preparado e passar mais tempo ali, né, naquela atividade. Ou pode fazer em mais tempo, ficar mais tempo no caminho, aproveitar mais, ver esses momentos que a natureza tem para te oferecer e estar mais próximo da natureza, estar mais próximo do seu eu interior, né? Daquilo que te leva para o caminho, daquilo que te impulsiona para o caminho. Então esses momentos são muito especiais. E se você tem a oportunidade de estar mais tempo no caminho, melhor. Você pode então acompanhar aí o percurso que você como peregrino também pode fazer até Fátima. Mas que material vocês disponibilizaram diante dessa situação da pandemia? É verdade, é verdade. Só que eu queria só mandar um beijinho a Maria Alice aqui depois deste vídeo, não é? Que nós falamos muito que às vezes os peregrinos vêm com muita pressa de chegar à meta e que a caminhada por Fátima ela pode ter realmente um percurso. Todo o caminho é importante, não apenas o desespero de chegar à meta, né? O caminho em si ensina muito, não é? Então um beijo aqui a querida Maria Alice. Bom, o que que eu tive uma alegria enorme de produzir, enfim, no início da pandemia foram os nossos e-books. E-books gratuitos. Nós temos 6 e-books disponíveis no nosso site, no site do Raízes de Fátima, que vocês podem baixar gratuitamente sobre a história de cada uma das aparições da Nossa Senhora de Fátima. Inclusive, temos aqui até uma das imagens que compõe esse nosso e-book. Esta imagem, ela na verdade, essa pintura, ela é feita pela irmã Maria da Conceição. E eu confesso que eu fui, assim, com muita coragem na Fundação Francisco e Jacinta Marto, pedir autorização para usar essas imagens, porque eles têm 4 dessas pinturas expostas no Museu da Casa das Candeias, e eu sabia que tinha imagens, pinturas de todas as aparições, e tentei a minha sorte, não é? Assim, com muita coragem, porque eu só pensava, meu Deus,
como é que eu vou pedir algo assim? E consegui. A fundação, a irmã Ângela Coelho, cede então ao Raízes gentilmente essas imagens que compõem estes e-books. Então são essas imagens feitas pela irmã Maria da Conceição, que era carmelita, e que a Lúcia vem a Fátima e fica junto com a irmã Maria da Conceição quando ela vai fazer essas pinturas, ou seja, são as pinturas mais próximas do que realmente aconteceu em Fátima, não é? Sob o olhar da Lúcia. Quando eu consegui quando eu tive esta grande bênção, olha, eu fiquei a chorar uns 2 dias seguidos, porque eu tentei a minha sorte, por um lado achava que era quase impossível, não é? Mas foi uma bênção tão grande que aí eu ainda senti uma responsabilidade muito maior. E pedi para as irmãs da Aliança de Santa Maria, então, me ajudarem com os e-books. Então, nós escrevíamos os e-books e pedíamos para que fosse revisado. Como eu não tenho nenhum curso em teologia, não é? Era muita responsabilidade acompanhar ainda mais essas imagens. E os e-books realmente estão na mão de milhares de pessoas. Tem sido um percurso muito bonito, Nilza. Nós recebemos cada depoimento dos nossos peregrinos, inclusive muita gente a dizer, finalmente consegui explicar aos meus filhos o que foram as aparições da Nossa Senhora de Fátima. Portanto, enfim, fica a dica para quem estiver a nos ver lá em casa, para que possa baixar esses e-books no site do raizesdefátima.pt. Então, você tem essa oportunidade de ter esses e-books e conhecer um pouquinho mais sobre as aparições de Nossa Senhora em Fátima. Eu agradeço você que está conosco. Muito interessante falar um pouquinho sobre Raízes de Fátima com a Eliana Oliveira. Nós agradecemos você, benfeitor, que é esse que investe nessa obra de evangelização. Muito obrigada. Mas você também pode aceder ao YouTube, digite lá, Manhã Viva Portugal, e você vai ver uma diversidade de conteúdos, de pessoas que vieram participar, de convidados especiais, tratando de vários temas interessantes que vai com certeza enriquecer você como um bom cristão, como um bom cidadão, como um batizado. Então, até daqui a pouco, no próximo momento. Estamos de volta, este é o programa Manhã Viva na TV Canção Nova. Você que mora em Portugal, mas que conhece pessoas, amigos, amigas, que muitas vezes precisam também ser atendidas na necessidade espiritual, de fortalecerem sua fé, né, que amam Nossa Senhora, que amam a mensagem de Fátima, que amam o santuário, que gostam de rezar, mas que muitas vezes não tem a TV Canção Nova em sua casa. Você pode, então, ligar para essa pessoa e dizer aceda tv.cançãonova.pt, que você vai ter, então, a TV Canção Nova ao vivo, 24 horas. E as pessoas em qualquer lugar do mundo podem receber, então, esse conteúdo de evangelização na sua casa. Vamos propagar esta boa notícia, mas também você pode aceder para assistir este tema desse programa, como os demais temas que aqui é apresentado. Aceda no YouTube, digite lá, Manhã Viva Portugal, e você vai ter então acesso a vários conteúdos maravilhosos, gratuitos, à sua disposição. Nós estamos aqui conversando com Eliana Oliveira, falando de Raízes de Fátima, né? Contando um pouquinho da sua história, o trabalho que ela desenvolve junto aos peregrinos em Fátima. 2022, novos desafios, né? Pandemia. Como é que vocês, então, reinventaram-se e que passos vocês deram ou desejam dar ainda este ano? Este ano está a trazer muitas novidades. Claramente, nós estamos, felizmente, a caminhar num cenário bastante diferente, não é, do início da pandemia, mas ainda nos debatemos com algumas situações, não é? Mas a verdade é que o nosso trabalho continua e a crescer. A ideia é sempre reunir mais e mais condições. Nós temos neste momento um projeto novo, que ainda não saiu, porque eu vou falar aqui em primeira mão, mas nós estamos a fazer umas pagelas da Jacinta e do Francisco. Essas pagelas vão ter um valor simbólico, mas o valor da venda dessa pagela nós vamos utilizar para as crianças do Hospital Dona Estefânia, que é o hospital onde a Jacinta vem a falecer,
E muitas crianças deste hospital ficam sem os pais, são das ilhas, às vezes até de outros países, e passam as festas, o Natal, sem a família. Então a nossa ideia é reunir aqui condições para poder preparar algo especial para essas crianças, até quem sabe oferecer alguma pequena lembrança, enfim. Continuamos aqui a trabalhar esta ideia que é de Carla Barbosa Rocha, que veio nos propor, não é? Que trabalha conosco, que faz parte do Raízes, e nós abraçamos e andamos a trabalhar nisso. Há muitas ideias aqui, muitas coisas que vão acontecer também face às peregrinações, porque nós temos sentido, Nilza, ao longo deste tempo, e agora em 2022, mais do que nunca, que as pessoas querem voltar aos caminhos peregrinos de Fátima, as pessoas querem voltar a caminhar. E há muitas dúvidas, muita gente se sente insegura, muitos não querem fazer, por exemplo, só o casal, querem se colocar junto a um grupo. Então, nós estamos a organizar neste momento todo um trabalho para que as pessoas possam se sentir mais amparadas ao longo do caminho. Não é, com um acompanhamento online, com um guia de peregrinos que nós estamos a escrever, enfim, com diversas opções, não é? Mais um curso de peregrinação da Maria Alice Campos também, que vai ensinar desde as coisas mais simples, como qual sapato usar, qual a meia usar, até realmente como treinar, como estar preparado para um desafio dessa dimensão. Não é? As visitas guiadas, como é que acontece então essa visita guiada no Santuário de Fátima? Todos os dias, 7 dias por semana. Essa visita guiada acontece e eu fico muito feliz porque recebemos pessoas do mundo inteiro, não é? E é interessante, Nilza, porque sempre que chega um português que já chega e me diz, há 30 anos que eu venho no santuário, e eu fico, oh meu Deus, que responsabilidade agora. Mas o fato é que nós temos dedicado muito tempo, feito muitos cursos no santuário. Eu não leio mais nada que não seja sobre Fátima, há muitos anos. Portanto, esta visita guiada, ela é um resultado, digamos assim, de um mergulho realmente nessa mensagem de Fátima, em que nós levamos o peregrino durante 2 horas no santuário. Claramente, não vou inventar, eles vão visitar a Basílica da Santíssima Trindade, a Capelinha e a Basílica da Nossa Senhora do Rosário de Fátima, mas nós tentamos, com humildade, fazer um trajeto em que as pessoas conheçam não apenas a parte arquitetônica ou material, digamos assim, mas unir a mensagem de Fátima e a grande mensagem de Fátima, não é? A conversão, a oração e a reparação ao longo do nosso percurso de 2 horas. Falamos também um pouco sobre os pastorinhos, sobre as virtudes dos pastorinhos. Claro que não podemos em 2 horas, não é? Mas tem sido muito gratificante. Mesmo os portugueses que dizem que já vêm há tantos anos no santuário, ficam encantados e dizem que conseguem ter uma outra visão. Temos depoimentos lindíssimos. Eu até trouxe alguns relativamente a isso. Eu queria até mostrar. Pode mostrar, sim, as fotos. Queria até mostrar algumas imagens. É aqui nesta câmera? Isso, aqui nesta câmera a gente pode estar mostrando algumas fotos. Aqui, por exemplo, não é? Alguns dos grupos que nós recebemos, alguns maiores, outros menores, mas são todos sempre muito bem-vindos aqui ao Santuário de Fátima, pelo Raízes de Fátima, claro. Tem mais fotos, se quiser mostrar mais fotos? Temos aqui, por exemplo, este dia que também foi tão especial, com este querido amigo, acabou por se tornar amigo, não é? Que vinha aqui também numa missão, sentiu que poderia ser catequista e vem aqui em Fátima, enfim, pedir uma resposta, não é? E foi muito bonito. Olha, eu nunca tinha visto tanta criança como nesse dia com ele. Apareciam crianças de todo lado, foi impressionante. E quando acabamos na Basílica da Nossa Senhora do Rosário, havia um batismo, um batizado, não é? Sim. A acontecer lá. Tudo era crianças na visita com ele, foi incrível. Mais grupos? Grupos também, claro que sim. Dá para virar mais um pouquinho, isso. E recebemos a todos, não é? Nós temos algumas parcerias com alguns hotéis aqui em Fátima, e as pessoas podem entrar em contato, né? Diretamente, claro. Com certeza a Thelma ela vai estar passando aí os contatos no ecrã, você vai ter aí o número do telefone, da página do Raízes de Fátima, e você vai ter todas as informações que você depois pode contactar então com a equipe, né, que faz parte desse lindo projeto. Mas também, além do Santuário de Fátima, nós temos outros lugares que vocês levam, né, para que as pessoas também façam essa experiência familiar com os pastorinhos.
presencial, Nilza, nós temos então a visita guiada ao santuário, a Aldeia dos Pastorinhos e em Lisboa, contando esta parte da história pela pequenina Jacinta, que vem a falecer em Lisboa. Mas na Aldeia dos Pastorinhos, para mim, é muito especial, porque minha mãe nasceu ali, não é? Então, para mim, é muito especial essa visita. Nós visitamos as casas dos pastorinhos, os locais onde o anjo aparece, que tem muita... É impressionante como chega tanta gente que não conhece essa parte da história, que é tão importante, não é? Com orações tão bonitas, como a Nilza bem sabe, relativamente às aparições do anjo. Então, nós vamos também nos locais onde o anjo aparece e nos valinhos, claramente, onde a senhora aparece excepcionalmente, a única das 6 aparições, que não acontece ali junto à capelinha e que não acontece num 13, né, que vem acontecer no dia 19. Nós passamos por ali também. Ao longo do percurso da Aldeia dos Pastorinhos, nós lemos diversos trechos das memórias da irmã Lúcia, porque é contado em primeira pessoa, não é? Sim. E nós acreditamos, assim como o anjo prepara o coração dos pastorinhos, nós também acreditamos que nós podemos fazer esse percurso e preparar o nosso coração também para receber Nossa Senhora de Fátima. É um percurso que me diz muito, não é? Pelo fato da minha mãe ter nascido lá e pelo fato também que, apesar de ser muito distante, eu ainda tenho parentesco com a Jacinta e o Francisco, por incrível que pareça, não é? Mas o meu bisavô era irmão do Timarto, o meu bisavô era tio da Jacinta e do Francisco. Que graça, né? Lembrando que Fátima, né, e também Valinhos, ou seja, a Loca do Cabeça, ali onde está Valinhos, a Justrel, é um dos pulmões de Fátima, né? E você pode fazer essa experiência, então, da paz que envolve ali, né, que nós podemos experimentar essa graça sobrenatural. Mas lembrando também que ali nos Valinhos nós temos a Via Sacra, Sim, né? Que é um percurso que é muito atrativo para milhares de peregrinos de todas as línguas, não é? É verdade, esta Via Sacra é muito especial e nós há pouco tempo demos início também a um trabalho de receber os grupos que vêm a pé. Olha, não é? Então, quando os grupos chegam a pé, nós pedimos que eles entrem por Aljustrel, nós estamos lá, eu costumo estar lá para recebê-los, e depois fazemos este trajeto todo e descemos, então fazemos aquele caminho, não é? Da Via Sacra junto com eles. Todo aquele percurso, ou mesmo a própria Via Sacra, enfim, não acho que nem há palavras, há que se fazer, é uma experiência que eu sempre indico para todos os peregrinos que vêm aqui em Fátima, porque complementa o santuário, porque nos leva num caminho de amor e o centro da mensagem é Jesus sempre, não é? é verdade. Termina ali a Via Sacra naquela linda capela dedicada a Santo Estevão, de uma história húngara assim, realmente que vale a pena você conhecer. As peregrinações a pé. Que tipo de peregrinação vocês vão organizando essas peregrinações a pé? Bom, é verdade, desde que começou a pandemia, enfim, nós organizamos, foi um curso online, para que as pessoas pudessem começar, então, a se organizar, não é, nas peregrinações a pé. Nesse momento, temos essa estruturação toda que estamos fazendo, exatamente neste desafio de ainda termos uma pandemia, digamos assim, não é? Mas a ideia é muito em breve voltarmos em força com as peregrinações a pé, não é? Acolher esses nossos peregrinos. Neste momento estamos a ajudá-los e este é um percurso que vai seguir independente dos nossos grupos, não é? Dos grupos que nós organizamos, quem quiser vir, muitas vezes sozinho, a gente sabe que tem muita gente que quer caminhar sozinho e tem algum receio, nós vamos ajudá-los com este apoio pelo caminho. Por tantos, não é? Há tantos caminhos que trazem até Fátima. Em que momento surgem, então, as lives, né? Em Conversas Com, que acontecem todas as sextas-feiras no Facebook, às 21 horas de Portugal e 17 no Brasil. Como é que se deu tudo isso? Como é que foi essa inspiração? É verdade. Começa, como eu te disse, Tem continuidade? eu gravando assim, né? As primeiras vezes que eu liguei o vídeo, que não tinha experiência absolutamente nenhuma, tensa, ficava um dia inteiro decorando o que ia falar, o online, não é? Dessas conversas, começa assim. E com o tempo eu vou percebendo que há pessoas tão interessantes que que têm algo a dizer e que eu gostaria de também passar esta mensagem. Então, eu junto com a Carla Barbosa Rocha, começamos a pensar, chamamos uma pessoa, a primeira pessoa que eu chamei foi a Carla,
para falar do seu livro, que ela escreveu um livro sobre a passagem da Jacinta em Lisboa, chamado A Viagem de Jacinta Marta, um livro infantil lindíssimo. E nós começamos a convidar pessoas, mas assim, primeiro pessoas mais próximas, de repente começamos a ser um pouco mais audaciosas e tentar aqui pessoas um pouco mais difíceis a princípio, né? Um pouco mais inalcançáveis. E foi impressionante todo esse caminho, assim, as respostas positivas que nós tivemos. Até teve um que eu tremia quando nós fomos fazer a conversa online, que foi o postulador da causa de canonização da Madre Teresa de Calcutá, Santa Teresa de Calcutá, não é? Que conviveu com ela por mais de 20 anos, junto dela, e aceita falar conosco, Padre Brian. E depois foi impressionante que depois ele veio a Fátima e me telefonou para nós nos encontrarmos. Assim, tem sido um caminho muito bonito. Madre Teresa, por exemplo, que era tão devota de Nossa Senhora de Fátima. Então, começamos a sair do nosso círculo mais próximo e tentar alcançar outro tipo de voos, digamos assim. E a resposta tem sido sempre tão positiva, tão boa, que há muito tempo, então, colocamos que toda sexta-feira é dia de conversas Raízes de Fátima. E como é que está sendo a aderência das pessoas? É só Portugal, tem Brasil, tem outros países? Como é que você faz essa leitura da aderência das pessoas nesse dia da live? Nilza, olha, eu só com muita gratidão realmente, porque tem sido uma bênção extraordinária. Nós temos, inclusive, que já fizeram o nosso curso, por exemplo, pessoas deficientes auditivos, não é? Que acompanham-nos fazem leitura labial, pessoas que não falam português sequer, e grande parte a esmagadora parte das nossas conversas são em português. Pessoas que não falam em português, que adaptam programas para poder fazer a tradução. Temos pessoas, olha, literalmente do mundo todo, e tem sido muito bonito esse caminho. Claro, o nosso grande público acaba por ser muito o português e o brasileiro, mas temos peregrinos que nos acompanham de toda a parte, Austrália, nossa, Canadá, muita gente do Canadá, por toda a Europa um pouco. Tem sido uma bênção. A nossa ideia era, né, começamos assim, engatinhar muito devagar, ainda assim, claro, ainda somos pequeninos, mas a ideia é fazer a nossa parte. Eu digo sempre, a minha parte eu faço e entrego com muito carinho, e entrego nas mãos de Deus, não é? Tá certo. Nós vamos então acompanhar nesse momento mais uma peça que você vai conhecer, apreciar, né, um pouquinho mais da história de Raízes de Fátima. Olá a todos vocês que nos acompanham aí nessas conversas do Raízes de Fátima todas as sextas-feiras. A Carla vai nos acompanhar hoje, não é, Carla? É um dia bem especial, uma conversa muito especial hoje. Vamos falar com o reitor do Santuário de Fátima. Eu sou presbítero, sou padre desta Diocese de Leiria-Fátima. Colaborei durante muitos anos na liturgia como responsável das grandes celebrações, mas é em 2010 que tive a responsabilidade de coordenar as celebrações do Papa Bento XVI na sua vinda a Portugal, a coordenar as celebrações da visita e coordenar diretamente as celebrações aqui em Fátima. Isto foi em maio e em setembro desse ano, 2010, fui nomeado capelão do santuário com a responsabilidade da liturgia. A verdade é que acabei por estar pouco tempo como capelão e fui nomeado reitor em 2011, portanto, desde 2011 que exerço esta função no santuário. O reitor é aquele que tem a responsabilidade direta sobre a vida do santuário e tem o cuidado da gestão do santuário, seja do ponto de vista mais material, da gestão de todo o conjunto de estruturas do santuário, mas também a responsabilidade pastoral e espiritual do próprio santuário. E o desafio primeiro é este, é de acolhermos os peregrinos e de lhes transmitirmos de forma eficaz e fiel a mensagem de Fátima. Porque são peregrinos, de facto, que vêm de todos os continentes, de todos os quadrantes, com experiências de fé muito diferentes, mas com a mesma vontade de encontro com Deus que aqui acontece. Bom, este
neste mês, não é, Carla? Nós temos um mês dedicado aqui ao Raízes de Fátima ao milagre, dando conta que é o mês de outubro, a última aparição aos 3 pastorinhos de Fátima de Nossa Senhora de Fátima, marca o famoso milagre do sol. Apesar de os pastorinhos já estarem canonizados, a comunicação de milagres, a comunicação de graças ao santuário continua, diminuiu? Como é que isso é feito e essa gestão quando é comunicada uma graça? São precisamente as pessoas de fé que se sentem tocadas por algum acontecimento extraordinário que se dirigem ao santuário para comunicar as suas graças, as graças recebidas, para agradecer por elas, para comunicar o milagre que receberam, de que foram beneficiários, os próprios ou alguém que conhecem. Mas o fenómeno que nós verificámos aqui no santuário foi o seguinte: depois da canonização, o número de pessoas que vai à Basílica do Rosário para visitar os seus túmulos cresceu de uma forma incrível. Houve um aumento incrível de peregrinos que vêm ao santuário e que quer rezar junto do túmulo do Francisco e da Jacinta, que sente a necessidade de passar pela Basílica e de estar junto, venerar os túmulos dos 2 novos santos. Falou de Eucaristia e lembrei-me do seu livro. Bom, o livro fala-nos do coração da Igreja, isto é, da Eucaristia que está no coração da Igreja e da Eucaristia que nos faz como Igreja. Eu creio que a mensagem de Fátima é uma ótima pedagogia para nós fazermos esta experiência da importância e da centralidade da Eucaristia na nossa vida cristã. E que aqueles que vêm a Fátima têm sempre a possibilidade de experimentar também essa centralidade da Eucaristia na própria vida e na própria experiência espiritual. E isto é absolutamente decisivo na nossa vivência cristã. A palavra que gostaria de vos deixar à Eliana, à Carla e a todos e todas aquelas que nos acompanham é esta. É a partir da mensagem de Fátima. A mensagem de Fátima não nos vem falar de algo diferente do Evangelho de Jesus Cristo. Nós sublinhamos sempre que a grande atualidade da mensagem é remeter-nos para o Evangelho, é atualizar para nós o Evangelho de Jesus Cristo, é chamar-nos a atenção para a forma concreta como o podemos viver. E o que é que nos diz a mensagem de Fátima? O que é que Nossa Senhora e o anjo vieram dizer-nos? Que lugar tem Deus na minha vida? É preciso dar-lhe um lugar que não pode ser substituído por nenhuma outra coisa. A mensagem de Fátima é isto, é darmos a Deus o lugar central que só a Ele compete no coração de cada um de nós. E isto é trabalho de uma vida. Isto é desafio permanente. E por isso a mensagem que gostaria de deixar é esta. Deixemos-nos desafiar pelos apelos de Nossa Senhora, deixemos-nos desafiar pelo testemunho dos santos Francisco e Jacinta, deixemos-nos tocar pelo testemunho da serva de Deus, a irmã Lúcia, para criarmos um lugar especial para Deus no nosso coração. Olha só que mensagem, né? Para a gente refletir, para a gente pensar o que é que Deus pede para nós, que Ele seja o centro, né? A Eucaristia como o centro da nossa vida, a mensagem de Fátima que nos conduz para Deus, que essa é a meta da Virgem Maria, da nossa mãe. Eliana, estamos chegando no final, mas com certeza na página ali, né, no site de vocês, devem ter acessos aos cursos. Você poderia falar aí como essa mensagem final para nós, deixar esse recado que as pessoas podem ter acesso a esses cursos? Com muito carinho, que satisfação ter estado aqui. E a nossa página, realmente a nossa página do Raízes de Fátima, raizesdefatima.pt, lá vão encontrar informação relativa aos nossos conteúdos presenciais, às visitas guiadas e também ao todo o material online que nós temos nessas conversas, como este pequeno trecho que vocês viram com o reitor do santuário, os e-books que nós já comentamos e também os nossos cursos, tanto o curso de peregrinar a pé, com dicas, não é? Como o nosso curso assim de coração, que é o 13 lições de Fátima para transformar a sua vida. Um curso assim, feito do zero, um curso que tem tido assim enfim, um caminho e uma adesão maravilhosa. Até ateu eu já tive neste curso. E todos ganhamos muito com isso. Eu estava com algum receio, não é? E todos acabamos por ganhar muito, porque uma mensagem de amor é para todos. É verdade.
E o Raízes de Fátima está sempre aberto nas visitas guiadas para receber a todos. Quem quer saber, quem quer ouvir um pouco mais dessa história que é transformadora, que é uma história, como disse, que nos leva, não é, até Deus. Aliás, a própria Nossa Senhora diz que o seu Imaculado Coração é refúgio e caminho que nos leva até Deus. Então, nós somos apenas um instrumento para, enfim, levar as pessoas. E é interessante porque eu começo esse projeto, Nilza, com esta intenção de levar as pessoas para próximo desta mensagem da Nossa Senhora, com o intuito de servir. E é impressionante quando nós damos esse passo, o quanto a nossa vida se preenche. O quanto eu tenho recebido é incrível. Então, convido a todos que possam vir a Fátima, que nos procurem, e os que não possam vir. De alguma forma, a nossa intenção é levar Fátima até a casa das pessoas também, de certa forma. E podem ter esse acesso online, né? Acessando aí o site das Raízes de Fátima, conhecendo um pouquinho mais sobre tudo que eles oferecem para ajudar você na sua espiritualidade. Muito obrigada pela presença. Muito obrigada. Bem-vinda. Obrigada a você agradeço. também que nos acompanha, que é fiel aí na programação da TV Canção Nova. Deus lhe pague. Um grande abraço. Se gostou deste programa, clica aqui na nossa playlist aqui em baixo para ver outros episódios. Se ainda não subscreveu o nosso canal do YouTube, faça-o já clicando neste botão aqui do lado e será logo o primeiro a saber todas as novidades.